Salve, salve quebradas, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior, trocando aquela ideia com vocês aí mais uma vez, tá? Então, eu conto com vocês e hoje a gente vai ter algumas aulas aqui sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino. Então já pega aí papel e caneta que você vai sair daqui com muitas ideias aí para pôr em prática, tá? Porque ideia sem pôr em prática, você fica parado no tempo. E então a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Eu tô hoje com uma empreendedora que meteu as caras, uma mulher que é da área da farmácia, farmacêutica aí há 15 anos, se eu não me engano, se eu não entendi errado, tá? A pessoa é CLT, tá empreendendo no digital, montou seu próprio produto, tem curso online, tem produto físico e tá arrebentando aí no digital. Por que você não pode ser o próximo? Então, se inspire na história dessa pessoa e a gente vai trocar uma ideia aqui ao longo desse bate-papo, beleza? Então, conto com a sua audiência, deixa seu comentário, a sua pergunta, porque até o final do episódio a gente lê algumas perguntas aí para interagir com vocês, beleza? Estamos aqui com a Denísia Oliveira. Denísia, obrigado por aceitar o convite, por vir bater um papo com a gente aí. Fica à vontade, sinta-se já de casa. A gente já tava batendo um papo aqui nos bastidores, né? Então, fique muito à vontade aí pra gente conversar, pra você falar aí o que você, da sua experiência de vida, de como que a gente pode ajudar as pessoas que estiverem nos ouvindo aqui, né? Então, a ideia é sempre multiplicar o nosso conhecimento. E eu acho que você tem muito pra passar nessa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite, Júnior. Obrigada pela oportunidade de hoje estar aqui nessa noite maravilhosa, onde eu vou poder compartilhar um pouco da minha história, minha trajetória e como que eu tô aqui do CLT para o digital, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Denísia Oliveira. Eu tenho 15 anos de carreira dentro da área da saúde, mas só fazendo uma pequena correção. Antes de eu ser farmacêutica, eu fui técnica de enfermagem. Então, como técnica de enfermagem, eu atuei aí ao longo dos 9 anos e meio, 10 anos no mercado. E nesse período, eu fiz a minha faculdade de farmácia, onde eu atuo há mais ou menos 2 anos. Porém, eu tenho aí outra bagagem de trabalho, né, que foi quando eu iniciei no ramo de drogaria. Então, conhecimento no ramo de drogaria eu tenho muito antes de ser farmacêutica atuante, né, no CLT. Então, assim, eu sou nordestina, eu vim da Bahia com 9 anos. Cheguei aqui com 9 anos, eu sou de uma família simples, humilde, de pais simples, também muito humildes, porém, eu digo que, desde pequena, eu tenho o meu maior exemplo dentro de casa, que é o meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa extremamente analfabeta. Ele não sabe nem sequer escrever o próprio nome. Mas isso não deixou ele conquistar as coisas aqui. Quando ele chegou em São Paulo, há 25 anos atrás. Então, ele foi a minha inspiração. E desde muito pequena, eu sempre desejei conquistar algo meu, para eu chegar e dizer assim, eu conquistei, eu briguei, eu lutei, eu fiz acontecer e hoje eu sou reconhecida por algo. Mas, como a gente estava conversando antes de iniciar o nosso bate-papo, quando eu iniciei dentro do CLT, eu via que eu poderia ir muito mais além do que hoje eu estou aonde eu cheguei. Eu poderia ser muito além. Por que eu digo isso? Porque quando a gente trabalha dentro do CLT, a gente tem uma visão, e é uma visão que eu gostaria que todos que estão aqui me vendo quebrassem os paradigmas de quem trabalha dentro do CLT. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos moldados, ensinados, desde pequenos, que a gente tem que trabalhar para alguém, a gente tem que servir alguém. E a gente não se dá conta do nosso potencial, do quanto podemos criar habilidades, seja habilidades decorrente do seu ensino superior na faculdade, num curso técnico, de algum curso que você tenha afinidade, ou até mesmo sobre os seus anos de experiência de vida mesmo. E a gente não para pensar que esses pontos podem nos trazer ouro para o bolso. Quando eu falo ouro para o bolso, eu estou falando de você
desenvolver o seu próprio negócio, desenvolver negócios como infoprodutos dentro do digital, ou produtos físicos, como eu trabalho também com produtos físicos. Mas quando eu cheguei a essa conclusão, foi baseado em quê? Nas frustrações que eu tive ao longo da minha carreira. Eu vi que eu tinha 2 formações, além de outros cursos que agregavam também à minha formação, e eu observava que eu não tinha o valor que eu merecia. Eu não me sentia valorizada, eu não me sentia posicionada dentro do meu cargo, principalmente como farmacêutica. Eu não me via como alguém de autoridade, alguém que estava ali à frente, que cuidava de uma equipe, alguém que representava uma pessoa que estava muito bem instruída, desenvolvida de estudos e que poderia ali traçar uma administração para a sua equipe, traçar ali uma segurança, até mesmo no ponto de quem é profissional da saúde, passar uma segurança para a comunidade em si, para as pessoas ali que dependem de você. Então, eu via que eu não tinha essa valorização, e tampouco quando eu era enfermeira, muito menos ainda. Então, eu vi muito a gente ser julgado, por parte de outros profissionais também, não ter essa visão do quanto nós éramos importantes ali, o quanto a gente fazia parte da equipe e o quanto a nossa presença ali, ela tem um significado tão grande dentro da área da enfermagem, principalmente, que as outras coisas não andam se não tiver a nossa presença ali. E eu via que a gente não tinha esse valor, essa visão do quanto a gente merecia ter um posicionamento, merecia ter uma visão ali de um profissional de alto valor. E diante de tudo isso, eu busquei. Foi quando eu já tinha um pensamento sempre, como eu te falei, de ter o meu próprio negócio, mas foi aflorando no final do ano passado, mais ou menos em outubro de 2023, que eu decidi que diante de todas essas experiências que eu passei, de desvalorização principalmente, eu decidi que eu iria, por merecimento, criar o meu próprio negócio. Eu queria que as pessoas me conhecessem por quem eu sou, pela minha dedicação, pela minha história, minha trajetória, tudo que eu passei, tudo que eu trouxe de aprendizado na faculdade, as pessoas me conhecessem como algo que se posicionava e alguém que era capaz de digerir o próprio negócio. E foi quando, Júnior, eu decidi criar uma marca de cosmético. Eu tive essa ideia. A primeira coisa que eu queria, como eu tinha já o conhecimento como farmacêutica, então eu já tinha meio caminho andado aí na questão de conhecimento de fórmulas, né? Então eu falei, não, eu vou criar um produto. E eu desenvolvi o meu sérum facial Control, que ele é para tratamento de oleosidade da pele, principalmente a facial, né, que é focado nisso. Então ele trata tanto feminino, masculino, então ele é misto. E eu fui e desenvolvi esse produto. Aí eu fui tendo esse feeling. Eu falei, se eu desenvolver esse produto, e hoje eu tenho todo esse conhecimento que é possível, essa mentalidade, que a primeira coisa que eu precisei desenvolver era a mentalidade, porque como eu estava travada no CLT, era aquilo que eu estava falando para ti. Por mais que eu tinha toda essa questão de vontade de empreender, eu também tinha alguns paradigmas que quem trabalha no CLT, entre aspas, está mais seguro. Nos traz, entre aspas, aquele comodismo, né? E não, que você está garantido, que você tem a segurança lá na frente, você ter aposentadoria, né? Que todo mundo fala, não, está garantido. E eu vi muito isso dentro de casa. A minha mãe e meu pai sempre falavam, minha filha, mas você quer tentar algo que foge do que você faz hoje, do que você trabalha, você já tem tantos anos de carteira, você já tem tanta experiência de carteira, então a visão era essa. Eu até entendo que é por falta de conhecimento hoje na questão do empreender, porque por mais que a gente se fale muito isso, mas 20, 30 anos atrás não se falava tanto. Tanto que as pessoas, como meus pais, por exemplo, eles tinham essa visão que é algo que não dá certo, é algo que não vai virar em nada.
E eu precisei quebrar todos esses paradigmas. Então, eu precisava ter essa transformação de mentalidade. Ou seja, eu precisava entender e me reencontrar. O que seria isso de reencontrar? É quando você para por algum tempo, você olha toda a sua trajetória de história, de vida, e você chega a uma conclusão de que o que até agora eu conquistei? Será que eu estou bem aonde eu estou, propriamente dito? Foi quando eu precisei ter que quebrar 3 pilares que eram exatamente o que, como e quando. Eu precisava entender o que eu quero da minha vida, como eu vou fazer o que eu decidi querer a partir de agora e quando. Quando que eu vou começar isso? Eu costumo dizer que não existe um prazo para se começar. Existe você ter essa transformação de mentalidade e você entender qual que é a sua importância para você dentro daquilo que você escolheu na sua vida e como que você vai tornar aquilo benéfico para você. E se você está satisfeito na sua realidade de hoje. Eu, em nenhum momento, estava satisfeita por essa questão que eu não conseguia ver, ter a visão, aquela visão de que as pessoas me viam como alguém de um posicionamento, alguém de autoridade dentro da minha formação, por exemplo. Então, a única forma foi quando eu parti para o digital, para empreender, e foi o que eu desenvolvi o meu cérebro facial. E quando eu tive esse lance, né, de que era possível, eu falei, então vou um pouco mais além. O que foi um pouco mais além? Foi quando eu falei, decidi transformar a minha ideia, transformar a minha experiência, os meus resultados, do quanto é possível você chegar lá, eu migrei para o digital. Eu vim para o digital, onde eu, através de produtos digitais, que eu mesma desenvolvi, aulas, cursos, eu ensino outros profissionais de saúde, seja farmacêutico, seja enfermeiro, nutricionista, médicos, de que também eles podem empreender. Basta eles fazer essa autoavaliação, eles se reencontrar e eles entenderem o potencial. Porque se você não tiver a visão do seu potencial, a visão das suas habilidades, do quanto você precisa ter essa transformação, o mercado de trabalho, principalmente dentro do âmbito do CLT, você não vai encontrar. Claro, no início, tudo é complexo, tudo é difícil, tudo é novo. Para mim, por exemplo, lá em 2023, em outubro, foi quando eu iniciei, foi, assim, um pesadelo iniciar nessa questão do digital, por eu não entender nada. Júnior, eu não sabia, não tinha nem ideia que o Instagram ele poderia ser um campo minado de vendas, onde eu poderia mudar toda a minha realidade financeira, todas aquilo que eu buscava, que era principalmente conquistas geográficas. Eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer outras coisas que eu merecia e eu não tinha ideia que dentro do digital eu poderia alcançar isso. Então, para mim, o Instagram, ele só era apenas, para mim, entretenimento. Entrar ali, ficar olhando a vida de um, a vida de outro, publicação de um, publicação de outro. Não tinha essa ideia. E quando me foi dada essa oportunidade, em um belo dia, né? Eu estava lá mexendo no Instagram, que eu vi um curso de uma mentora espetacular, e foi quem me abriu a mente, né? Onde ela ensinava como criar o seu curso em 7 dias. Aí eu olhei aquilo, eu entrei para fazer o curso, aí eu olhei e falei assim, caramba, realmente, dá para mim conseguir o que eu quero, dá para mim buscar o que eu procuro, né? Que é essa valorização, esse posicionamento. Eu quero ser reconhecida, eu quero que as pessoas vejam o quanto nós temos potencial para a gente digerir o próprio negócio. Eu não me conformo quando a gente se limita às ideias de que a gente... eu não sei como começar. Eu acho que eu não levo jeito para isso. Eu escuto muito isso. E a pergunta que eu faço é, quando eu escuto alguém falar isso, eu não tenho potencial para isso, eu sempre pergunto,
Você já tentou? E se você tentou, quantas vezes você tentou? E dessas quantas vezes que você tentou, a primeiro fracasso ou o primeiro não que você ouviu, você desistiu? Porque se você tentar, e que a gente sabe da dificuldade inicial, mas mesmo se você tentar, você cair, levantar, e você não desistir, dificilmente você não terá progresso, dificilmente você não conquistará o seu espaço, dificilmente você não fará o seu nome, a sua história. Então, eu vejo muito isso. Então, e quando eu vi o meu produto ser lançado, quando eu vi o meu curso agora que está prestes a finalizar, mas o potencial que deu o meu curso, o quanto eu desenvolvi durante esses 9 meses, eu vejo, Júnior, que todos nós somos capazes. Todos nós. Nada é impossível para quem quer. Nada, nada. Não existe uma coisa impossível. O que existe é força de vontade que a gente não pode perder e a gente tem que deixar uma coisa de lado, que é um paradigma que significa a preguiça. O que eu vejo muito é as pessoas tendo muita preguiça de começar. Por quê? Porque tudo que nos tira do comodismo, que nos faz sair da zona de conforto, a gente coloca empecilhos. A gente coloca problemas, a gente coloca dificuldades, a gente coloca um não. Eu não vou conseguir. É muito difícil. É porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu vou te dizer uma coisa, Júnior. Inclusive, eu tô até com meu noivo aqui do lado, que ele tá me acompanhando. Eu falo que ele é o meu maior apoiador, porque desde o início ele sabe como eu comecei, como eu desenvolvi as ideias, e ele sabe o quanto eu não entendia nada. A única coisa que eu tinha no início era apenas força de vontade. Eu tinha muita vontade de vencer na vida, eu tinha muita vontade de conquistar o meu espaço. E eu queria muito trazer a minha valorização como farmacêutica e enfermeira dentro do digital, mas nesse sentido de que eu não iria trabalhar para mais ninguém. Eu iria trabalhar para mim mesma, eu iria construir o meu império, que é o meu negócio que eu tenho hoje, online e físico. Então, eu posso te dizer que eu tive que enfrentar muitos desafios, porque, como eu te falei, eu não entendia nada de Instagram no sentido de trabalho. Eu não entendia nada do que era um gerenciador de anúncio, o que era um tráfego pago, como que eu deveria fazer um Reels, como que eu deveria fazer conteúdo, criar conteúdo. Eu falei, não tenho nem ideia como que faz isso, como que eu posso desenvolver isso. E eu digo para você, hoje, depois de 9 meses, ele está aqui, pode ser minha testemunha, eu faço tudo sozinha. Eu não tenho ninguém que faça nada por mim, ninguém para criar uma conta, ninguém para fazer Reels, ninguém para criar, não, Denise, vamos postar isso. Não, tudo foi eu. Todo o processo do desenvolvimento do meu produto foi eu. Todo o processo do desenvolvimento do meu curso digital foi eu. Então, por quê? Porque eu gosto muito de algo chamado desafio. Eu sei que o início para tudo na vida é desafiador. Principalmente quando você sai de algo como eu, que era focado na área da saúde, e migrar para o digital, que você vai trabalhar com internet, você vai trabalhar com criação de conteúdos, que foge da minha rotina de 15 anos dentro da área. Então, foi muito desafiador. Mas eu digo para você, é possível. Basta querer. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas, diante desses bloqueios que criam, né, dessas dificuldades que impõem, acabam não conquistando o que quer e ficam frustrados. Reclamam. E eu sempre falo, o tempo que você passa reclamando, você já parou para pensar que aquelas meia hora que você passa se lamentando, que o salário está pouco, que as dívidas só aumentam, você poderia estar pensando que você deveria estar dando ali o seu primeiro passo para algo melhor, algo alcançável, algo que você pode ter uma mudança, uma transformação de vida, de carreira, e você ali não só se beneficiar, mas trazer também um conforto para sua família, um conforto ali para você mesmo, de grandes realizações. Porque eu, depois que eu comecei a entender o meu valor, e meu valor foi para dentro do digital, e eu comecei ali a trabalhar e a ganhar muito mais do que o que eu ganhava no CLT, eu já viajei o mundo,
nesses 9 meses. Eu, além de viajar ao mundo, eu pude proporcionar viagem para os meus pais. O sonho dos meus pais era viajar de avião e viajar para o Nordeste, e eu consegui. Por quê? Porque eu fiz acontecer, eu não desisti. Eu não desisti diante das dificuldades. As dificuldades eram muitas, como eu falei para você. Muitas, eu não sabia por onde começar, mas eu sabia que eu queria. Eu sabia que eu ia chegar lá. Então, assim, não é impossível para ninguém. Mas eu me orgulho muito, muito, muito do quanto foi, assim, grandioso esse meu processo em tão pouco tempo. Foi grandioso, porque, como eu te falei, o meu maior exemplo de vida é meu pai. E quem conhecer meu pai sabe que meu pai não conhece nem a letra A do alfabeto. E meu pai conquistou muitas coisas. Meu pai tem coisas assim conquistadas aqui em São Paulo, que veio do Nordeste, que muitos de nós mesmos, que somos novos, não conquistamos. Então eu falei, se meu pai, diante da maior dificuldade, que é a leitura, ele chegou lá dentro do que ele queria, por que eu, com tanta bagagem de conhecimento, de formação, tendo um celular na mão, tendo toda a estrutura ali básica que eu preciso, eu não vou tentar? Não, eu falei, não, eu vou tentar. E eu me sinto, assim, lisonjeada, eu me sinto muito feliz de ter conseguido meu espaço, de estar aí dentro do digital. E se eu puder incentivar muitas outras pessoas, principalmente mulheres, nós mulheres temos uma capacidade tamanha que a gente não sabe. Só sabe se você transformar essa mentalidade, você deixar esse momento de você se autoavaliar, se auto-reencontrar, você vai ver o quanto você pode mudar a sua realidade hoje. Cara, é muita bagagem, é muita história, muita conexão. E eu vejo que, assim, concordo com você em muitos pontos, principalmente das dificuldades, né? Você vem de família que veio do Nordeste, meus avós também vieram do Nordeste pra cá. E São Paulo foi erguida por nordestinos, né? Exato. E a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda tem muita dificuldade, né, para conseguir. Porque os imigrantes nordestinos construíram São Paulo, mas a maioria hoje mora tudo afastado do centro. Então, mora nas periferias, mora nos extremos, e aí as dificuldades elas aumentam conforme a sua localização. Exato. Né? Por exemplo, para quem estiver nos ouvindo aí, nós estamos aqui na Zona Leste, no extremo da Zona Leste hoje. Muito longe. E aqui da capital, daqui para capital, 1 hora no mínimo. 1 hora e meia, mais ou menos. Então, assim, isso tudo dificulta a nossa realidade, nossos objetivos. E aí, por exemplo, aqui na nossa cidade, a nossa cidade é chamada de cidade dormitório. Já ouviu falar? O que é uma cidade dormitório? É onde as pessoas não trabalham na cidade, a gente só vem para dormir. Por exemplo, a minha esposa ela trabalha na Paulista, então ela chega em casa 10 horas da noite. O que ela faz? Dorme para ir trabalhar no outro dia. E levanta então, que horas? 5 horas? 5 horas da manhã, 6 horas. Aqui é uma cidade dormitória, as pessoas não trabalham por aqui, tem um pouco emprego. Então isso dificulta muito mais. Por que eu tô dando esse contexto? Eu quero te perguntar o seguinte, eu quero que você fale um pouco. Eu sei que tem toda a dificuldade geográfica, dificuldade financeira, dificuldade familiar. E eu vejo que as mulheres elas têm um desafio muito maior do que o homem, que é enfrentar o machismo, enfrentar a questão de ganhar, na maioria das vezes, menos do que um homem. A mulher ela tem dificuldade, por exemplo, se ela for casada e tiver filho, sempre o peso da responsabilidade da casa cai sobre ela. Então ela tem que lavar, passar, trabalhar fora e ainda ter que alimentar um sonho de empreender, né? Então eu queria que você falasse para essas mulheres que têm esse perfil de que é dona de casa, não tem tempo de trabalhar, não sabe, trabalha, chega em casa, enquanto o marido tá deitado no sofá, tá lá ralando, lavando louça, fazendo comida, fazendo marmita, cuidando de criança, e ela tem o sonho de empreender, mas não consegue, porque tem todo esse aparato de dificuldade. Para ela quebrar isso e dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo precisa ser dado. Exatamente. E aí eu queria que você falasse de mulher para mulher, quais são tipo as etapas que ela precisa para quebrar isso, sabe? Olha, Júnior, eu não sou mãe, né? Mas assim, eu tenho a minha mãe e meu pai, minha mãe, por exemplo, ela tem as limitações dela, as dificuldades dela. Eu também tenho uma tia que depende muito de mim, depende muito da minha mãe, que já é bem idosa, então ela também é bem doentinha e tudo. E não só isso, mas eu venho de um momento que eu passei por algumas dificuldades na questão, assim, de acompanhar familiares
em processo final até de vida, eu cuidei diretamente do meu tio. E assim, é como eu falei para você, eu sempre tive muita correria, minha vida sempre foi muito corrida, porque até então teve um momento que eu trabalhava na farmácia e na enfermagem, na farmácia e na enfermagem. Mas eu vou te dizer uma coisa, que cada 10, 15 minutos que eu tinha de tempo ali, eu fazia acontecer. Eu li um livro, eu li alguma coisa referente ao digital, eu li um e-book para as mulheradas que hoje, por exemplo, tem muita dificuldade pela questão de ter filhos, maridos. O tempo que elas tiverem ali, 10, 15 minutos, reserve para ler um e-book digital, algo que vai transformar a mentalidade dela, ou um e-book de organização do dia, de rotina. Inclusive, eu tenho também um e-book que fala sobre organização de rotina, como você estabelecer horários, como você estabelecer regras dentro de casa. Eu sempre falo que nós, mulheres, nós somos responsáveis pela construção do nosso lar e pela destruição do nosso lar também. Baseando-se nisso, inclusive é bíblico, baseando-se nisso, a gente pode estabelecer os momentos e as prioridades dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Claro, nossos filhos, diante de qualquer coisa no mundo, são a nossa maior prioridade. Porém, a gente sabendo se organizar dentro do lar, estabelecer ali limites, estabelecer momentos para realização de tais tarefas, realização de tais rotina, e fazer com que as pessoas que moram conosco dentro da nossa casa, dividem o mesmo lar, elas se conscientizem que elas também têm o papel dela dentro da família. O homem precisa entender que ele tem também o papel de cumprir, de fazer o quê? O companheirismo da mulher. Porque a gente não forma uma família sozinho. A gente forma uma família de dois, e de dois a gente vai tendo nossos frutos. Então, assim como a gente teve o início a dois, a gente precisa manter o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, o nosso dia a dia também com paz, também companheirismo. Porque se a gente não tiver esse feedback, até mesmo dentro de casa, sentar com o nosso esposo, explicar também, porque eu se baseei pela realidade nossa aqui de periferia, a gente que mora aqui no extremo da Zona Leste, a gente sabe das dificuldades que é o casal, das dificuldades que é dentro do lar. Então, a gente também ter esse momento de feedback é algo que eu tenho muito, inclusive até com meu noivo, feedback. A gente não tem filhos e tudo, mas a gente já tem essa construção, quando a gente precisa sentar, avaliar até as nossas despesas, avaliar ali muitas coisas que a gente precisa, às vezes, mudar, trocar de lado, moldar muitas coisas. Então, o que eu falo para essa mulherada é isso, sentar com o seu cônjuge, talvez mostrar a realidade, às vezes, de dentro do lar, porque, às vezes, a gente quer uma mudança de vida dentro do digital, se baseando nas dificuldades, principalmente financeiras, que a gente tem. Eu tive essa realidade porque, além de eu ser muito desvalorizada, financeiramente eu não era merecida do salário que eu tinha. Eu não ganhava ao nível do que o meu conhecimento proporcionava às empresas, proporcionava ali, agregava às empresas. Então, isso pode se basear também dentro do lar. Você pode ter esse feedback, tentar mostrar melhores formas de juntos ali, tentar ter uma solução e também quebrar esses paradigmas, porque às vezes muitos lares a gente encontra-se muito preconceito ainda quando a gente fala do digital. Uhum. Tem muito isso, porque acho que é oba-oba, é emprego de quem não quer trabalhar, né? E não, a gente sabe que você, eu, que tem muito trabalho. Se tem uma coisa que a gente faz, é muito trabalho. Só que são trabalhos de forma diferente. Não é aquele que você tem que levantar cedo, pegar um ônibus super lotado, um trem super lotado, demorar 2 horas e meia para chegar no trabalho, ficar 12, 13, 14 horas em pé, e depois o mesmo ritmo, a volta. Não. Mas requer também comprometimento. Requer também que você tenha todos os dias uma rotina também. Então, o que eu falo para essas mulheres que têm filhos, que têm maridos, é isso, procurar manter a organização em casa. Vocês precisam desenvolver também essa mentalidade de se posicionar dentro de casa. Aí você aqui já é o primeiro desafio, quando você se posiciona. Não,
eu quero crescer no digital, porém eu tenho meus filhos, porém eu tenho meu marido, eu tenho toda essa questão que tudo depende de mim, então a partir de agora eu também vou aprender a me posicionar. Porque é isso que você, aprendendo a se posicionar, todas as outras coisas que você quer ali alcançar no digital, ou até mesmo a organização na família, você vai ver que vai ter um diferencial. Quando você falar, olha, eu fico em casa, então meus filhos, tal hora vai para a escola, quando eu chegar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer em casa, organizar, adiantar, e vai me separar o quê? Meia hora, 40 minutos? Pega essas meia hora, 40 minutos, estude algo sobre aquilo que você tem habilidades, aquilo que você gosta, aquilo que você tem vontade de fazer, e vai aos pouquinhos, um passo de cada vez. Para você, ó, eu ensinei muito tempo, uns 2, 3 meses, eu estava ensinando umas mães, até de um conteúdo que era focado até em mães que acabaram de ter seus filhos, que, imagine, acabou de ter bebê, tem ainda uma... Toda adaptação de rotina, toda adaptação. Né? E eu estava ensinando o quê? As habilidades que elas podem desenvolver como infoprodutos, por exemplo. Sabe, toda essa rotina, elas podem criar também produtos digitais se baseando também na rotina delas. Elas têm primeiro esse passo, que é elas criar um posicionamento dentro do relacionamento, ali dentro do não só da relação com o marido, mas de como um todo, ali todos envolvidos na casa, criar essa rotina, criar essas limitações, e elas podem ali o quê? A partir do momento que elas tiverem toda essa parte estruturada, elas vão dar o próximo passo, que é onde elas vão se reencontrar. Aí vai ser elas com elas, quais são as habilidades que ela tem, como essas habilidades que elas têm, que talvez está muito oculta, porque as outras coisas externas acabam apagando, quando elas encontrar todas essas habilidades, elas podem aí ter vários insights e desenvolver aí coisas que elas jamais poderiam desenvolver, né? Aí, como primeiro passo dentro do digital. Bom, eu acho que a gente, com esse papo, a gente consegue abrir algumas ideias para a galera realmente fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei CLT por quase 10 anos numa empresa e há 4 anos que eu tô com podcast, né? Então, assim, eu conciliei o tanto que eu consegui. Foram 4 anos aí as duas funções, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, pô, você quer empreender, mano? Ah, quero vender lanche, quero fazer hot dog. Pô, mas espera aí. Não sai do seu trampo. O que você tem é o que você paga as suas contas. Tenta fazer isso na hora vaga. É cansativo? É. Vai ficar mais puxado? Vai, porque você vai fazer uma jornada dupla. Mas é uma forma de você manter o pé no chão, sem meter os pés pelas mãos. E se não der certo o lanche ali que você vai vender, você continua no seu CLT. Você manteve a sua garantia ali, né? Exato. Sua garantia. Né? Você tem que tentar manter ali o básico. E aí você tentar empreender nas horas vagas, que é o que você falou, dos 10, 15 minutos, estudar alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa, Júnior. Né? Sabe como que eu estudava? Sempre falei pra ele, no meu horário de almoço. Todo mundo do meu trabalho via. Aquele 1 minuto, aquele 1 hora, né? Aliás, 1 hora de trabalho era o momento que eu parava para assistir um vídeo. Ali eu falei, não, hoje eu vou estudar um vídeo sobre o que é gerenciador de anúncio, por exemplo, eu no outro dia uma criação de post, como que faz, e muitos posts, muitos reels que eu criei, até inclusive boa parte do meu curso I'm Boss, que eu desenvolvi, foi dentro de um metrô. Para você ver. Então, enquanto as pessoas estavam ouvindo música, eu falei, não, eu estou focada no que eu quero. Então, se eu tenho esses 1 hora, 1 hora e meia, eu consigo fazer muita coisa. Eu fazia quantas vezes meu noivo assistindo o jogo de futebol, inclusive domingo mesmo ele estava assistindo, e eu estava lá fazendo, e lá bravo com o jogo dele, para lá e para cá, e eu lá fazendo minha criação de conteúdo. Então, assim, a gente tem 24 horas no dia. É o que eu falei para você. Isso serve não só para mulheres casadas, mas qualquer mulher, qualquer pessoa que queira entrar no digital. A gente tem 24 horas no dia. A gente consegue, se quiser, separar 10, 15, 20 minutos. É possível para todo mundo. Porque, para você ter ideia... Ó, vou te contar uma coisa. Eu dormia todos os dias 3, 4 horas da manhã e levantava 8 horas. 3, 4 horas da manhã, levantava 8 horas.
ali desenvolvendo o meu conteúdo, estudando, querendo entender como é que funcionava tudo. O que eu precisava fazer, quais eram os primeiros passos que eu deveria ali cumprir e quais eram os próximos passos adiante. Então, não vou te dizer que foi fácil, não, porque até então tinha muita dificuldade. Tinha dificuldade de tudo, mas eu te digo uma coisa, eu aprendi muito, muita coisa. Inclusive, até falei para você que eu aprendi até a registrar a marca do meu produto. Coisa que, se você for registrar hoje, você for pagar, por exemplo, um profissional como um advogado, ele vai cobrar aí um salário mínimo. E eu aprendi. Por quê? Porque eu sempre tive vontade, eu mesma. Uma coisa que eu tenho também é eu mesma, eu gosto de dirigir as minhas coisas, a minha vida, tudo que eu faço. Então, outra coisa também, eu queria aprender a questão do processo, viver o processo. Porque a gente fala que a gente só vive o propósito quando você enfrenta o processo. E, literalmente, isso é uma verdade. Então, eu queria ali enfrentar o processo para hoje eu dizer não, para me saber realmente o valor, que eu também deveria dar o valor àquilo que eu conquistei. Então, assim, todos nós, a partir do momento que você quiser empreender, porque você precisa querer. A primeira coisa que eu falo até para os meus alunos, você quer? Eu quero. Não, eu estou perguntando se você quer. Porque se você quer, você precisa mudar muitas coisas na sua vida. Você vai ter que moldar. É igual um casamento. Quando a gente casa, a gente não muda, a gente não tem que sair da casa dos nossos pais e viver a dois, e aprender a viver a dois, porque são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e a gente não precisa o quê? Se encaixar, tentar encontrar uma solução para você conseguir ali levar seu casamento e não fracassar no primeiro desafio que aparece, nos primeiros obstáculos que aparecem. E assim é quando você vai empreender. São vários desafios pela frente. Só que você precisa... Por isso que eu falei para você da transformação da mentalidade. Porque a transformação da mentalidade, você vai entender o que você quer, como que você vai fazer e quando que você vai começar. Você vai entender tudo esse processo a partir da transformação de mentalidade. Então, se você quer realmente empreender, em que você quer empreender? Como você deu um exemplo. Você quer abrir, por exemplo, uma barraquinha de cachorro-quente? Então, você tem que entender o quê? O que eu preciso para abrir essa barraquinha de cachorro-quente? Preciso, primeiro, o quê? Aprender como que faz. Segundo, como que eu preciso ali, o local que eu quero atuar. Quais são os produtos que são necessários para montar, que eu preciso servir. Eu preciso de alguma liberação, alguma coisa da prefeitura, o local que eu vou. Então, tudo isso você precisa colocar no papel. E quando você coloca no papel, aí quando você vai estabelecer o quê? O tempo. Você precisa tirar um tempo para se dedicar àquilo. E quando eu falo um tempo, não é você ficar 6, 7, 8 horas focado. Mas se você pegar todo dia 10, 15, 20 minutos e você aprender, você já vai estar evoluído. Você vai estar melhor do que ontem, que vai estar melhor do que mês passado, do que o ano passado. E quando você for ver o progresso, e ver as coisas acontecer, você vai falar, caramba, por que eu não comecei antes? Porque assim, gente, é maravilhoso. Eu digo que é maravilhoso, porque eu sei o processo que eu passei, o que eu tive que enfrentar, das tamanhas dificuldades, com minha mãe doente, com a minha tia doente. Meu pai passou um período também doente, eu peguei dengue nesse período, fiquei doente, peguei um processo aí de alergia, infecção pulmonar, e eu não desisti. Eu tenho vídeos meus ensinando que eu tô rouca, mas eu não desisti. Eu não desisti. Porque o desejo e a vontade de crescer, a vontade de chegar onde eu sempre sonhei, eram maior do que as dificuldades. Então, quando você realmente quer empreender, quando você realmente quer chegar onde você quer chegar, a gente arruma um tempo. Então, assim, eu fico triste quando eu ouço alguém falar, ai, eu acho que eu não tenho potencial para isso, eu não vou conseguir. Eu fico triste, porque quando você vai analisar, a pessoa nem tentou. Quando você vai ver, a pessoa tá lá parada, tá fazendo o quê? Ah, tô assistindo um filme. Eu gostaria também de assistir Netflix, eu gostaria também de assistir filme, mas o meu tempo agora era fazer o que eu tô fazendo.
Hoje eu assisto, hoje eu tô assistindo Netflix, né? Inclusive eu tô em uma série, porque hoje eu ganhei um tempo. Mas eu chegava em casa, minha mãe dizia, a novela tal e tal e tal. Eu nem sabia que novela tava começando, pra você ter ideia. Porque eu estava focada. Então eu vinha do trabalho, nesse tempo, né, de trabalho para casa, eu vinha lá estudando e montando as coisas. E chegava em casa e ia concluir. Terminava 2, 3, 4 horas da manhã e ia dormir no outro dia. Mas, assim, era uma coisa de louco, uma correria de louco, como você mesmo sabe. Só que quando você vê a coisa acontecer, quando você vê o produto aqui em mãos, quando você vê lá o curso na plataforma, hospedado, é muito gratificante. Você vai dizer, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E a gente tem que entender que para qualquer lado, qualquer pessoa que quiser empreender vai ter suas dificuldades. Como a gente deu exemplo, seja ela casada, com filhos, marido, que não faz nada, ou seja mulher solteira, vai ter suas dificuldades. Todos terão suas dificuldades, ao seu modo, a sua realidade, mas todos terão a sua dificuldade. Mas a gente precisa ter essa questão da mentalidade, quebrar os paradigmas que a gente cria na nossa mente, os bloqueios. A mente, ela é incrível, né? A mente, eu falo que a nossa mente, ela rege pelo nosso subconsciente. O nosso subconsciente é o que ferra tudo, eu brinco. Por quê? É ali onde está guardado todas as questões dos nossos bloqueios que a gente cria. Ah, eu não vou conseguir fazer algo porque eu tenho um filho para isso, para fazer aquilo. Não vou conseguir algo porque, no meu caso, eu tinha minha tia doente. Mesmo com a minha tia, quantas vezes com a minha tia fazendo exames, lá ela fazendo exame, eu lá assistindo, até brincava para tirar, né, aquela atenção do hospital. Falar, tia, vamos assistir esse vídeo aqui, o rapaz explicando lá como criar conteúdo. Ela dizia, nossa, que bonito, o que é isso? E ela ia, então, assim, eu fazia as oportunidades acontecerem, sabe? Eu fazia os momentos e criava oportunidades ali. Então, é possível. Isso não é, mas é possível, concordo. Tem algumas perguntas aqui que a galera mandou, eu vou ler para você. Boa noite, Maia Pereira. Junto. A Andressa mandou aqui, ó. Como as mulheres podem identificar as oportunidades, identificar oportunidades de negócio na quebrada, que talvez não sejam óbvias para outras pessoas? Vou ler de novo. Como as mulheres podem identificar oportunidades de negócio na quebrada que talvez não sejam óbvias para outras pessoas? Certo. Ó, no meu curso I'm Boss, eu ensino exatamente isso, como que você vai identificar um modelo de negócio. Eu acho que seria essa a pergunta, né? Que ela fez. Identificar as oportunidades. As oportunidades. Né? Como que você vai fazer isso? É quando você precisa, após o momento que você tomar a decisão, você ter essa transformação de mentalidade, você precisa parar por um tempo e se reencontrar. O que é isso? Você precisa ver, olhando como um todo, a sua trajetória, a sua carreira, as suas habilidades profissionais, a sua experiência de vida, você vai se fazer uma autoavaliação onde você vai se descobrir se você tem alguma coisa que você tem maior habilidade de fazer algo. Porque a gente tem. Qualquer pessoa, se parar para pensar um pouco em tudo que você faz na sua vida, você vai ver que você tem expertise em algo. Por mais que, eu digo assim, até, por exemplo, uma amiga minha, por exemplo, ela é até aqui da região de Poá, ela ensina pessoas a fazerem, por exemplo, criar modelos de envelopes. Como criar envelopes? É uma coisa que ela tem habilidade, envelopes para cartinhas, colocar documentos, como que ela pode desenvolver aquelas figuras, sabe, para colocar, tipo personalizado, propriamente dito. Ela ensina, ela criou um infoproduto ensinando, e tem público para isso. É uma habilidade que ela fazia, ela não se dava conta que ela sabia fazer personalizado no próprio Canva, por exemplo. Ela poderia personalizar esses envelopes, ela não tinha essa noção que ela poderia, ela fazia muito, até inclusive para escolas, para você ter ideia, para filhos dela, né, os meninos dela iam para a escola com aqueles materiais e tinha essas pastas, né, esses envelopes onde colocava as provas e tudo.
E eu um dia falei para ela, eu falei, nossa, Vivi, por que você não vende? Ela falou, ai, Tê, vender isso eu faço para mim em casa, mas eu vou vender? Sim, você vai vender. E hoje ela ganha, ela saiu do CLT, ela trabalha com isso. Ela já fez, assim, vários envelopinhos, inclusive, diante disso, ela já desenvolveu até decorativo para festas. Para você ver, a oportunidade dela fez ela evoluir tanto que ela hoje faz para eventos. Então, assim, todos nós temos habilidades, só que nossas habilidades elas são ocultas porque a gente ainda não fez uma autoavaliação nossa de algo que a gente poderia, sabe, mas às vezes você não se encontrou, você não se descobriu. Uhum. É como eu falei para você, a minha habilidade era, por exemplo, desenvolver o meu produto físico e também meus produtos digitais, mas uma coisas às vezes que são mínimas. Eu tenho um amigo, para você ter ideia, que ele, inclusive, é farmacêutico, e ele olhou para mim e falou, você sabia que, do jeito que ele é fascinado por viagem, ele viaja o mundo inteiro. E ele falou, eu acho que eu faço vários registros, eu poderia, será que daria certo eu montar alguma coisa assim de agência na internet? Falei, meu amigo, vai dar super certo, porque o que tem de pessoas que talvez queira visitar tal país e não entende nada, você poderia passar dicas, poderia até montar roteiros e vender com isso. Então, assim, tem público para tudo. E nós temos, sim, algo ali a desenvolver. É porque a gente não parou para prestar atenção em nós mesmos, em algo. Porque você, por exemplo, teve habilidade para o digital para desenvolver o podcast. Meu noivo, por exemplo, tem habilidade para cantar. Eu tive habilidade digital. Minha amiga tinha habilidade para fazer esses decorativos personalizados que ela fez. Meu amigo, sem querer, ele soltou sobre coisas de viagem e tudo, e o quanto ele poderia trazer isso para o digital, desenvolver a carreira dele. E ele pensa nisso. Então, são coisas que a gente precisa ter esse momento nós com nós mesmos. Com certeza, ela vai ter alguma coisa ali que ela faz, que as pessoas, às vezes, gostam, e ela não se deu conta que ela pode tornar isso um modelo de negócio. Seu namorado, por exemplo, podia montar um canal só pra falar de Corinthians. Ele ia gostar. Aí, porque então. ele é fanático. Ele é fanático. Olha, um outro desafio na relação foi porque eu sou palmeirense, roxo, e ele é corintiano. Então foi um desafio assim danado. No início foi um perrengue. E a gente o quê? A gente entrou no bom senso e dentro da nossa relação a gente não... Se tinha uma coisa que a gente não ia discutir, era time, não ia trazer isso pra nossa relação. Entendeu? Mas não tem como, né? Tudo certo. No dia de um clássico, eu quero ver. Eu fico... Aprendi a calar a boca, entendeu? Mas assim... O que eu gostaria de falar para ela é que eu tenho certeza que em alguma coisa da vida dela, ela tem habilidade, é só que ela ainda não parou, talvez, para ver essa questão de habilidade, o que ela poderia ali agregar para ela, né? E que as pessoas vão olhar ela com outro valor, com outro olhar, né? Com outro olhar ali a partir do momento que ela se desenvolver em algo. Desenvolver não, ela decolar em algo, né? É só descobrir o que ela é. Ela é boa, que o povo gosta e. Exato. Tem uma outra pergunta aqui. Você pode compartilhar exemplos de mulheres que começaram pequenos negócios em suas comunidades e tiveram sucesso? Quais foram suas estratégias? Sim, eu tenho uma amiga que ela é capoeirista e ela é de comunidade, por exemplo, a Ariane. É uma amiga, assim, de 25 anos. E ela fazia no bairro. Ela brincava ali de capoeira no bairro. Brincava ali com o esposo. Não, ela não era ainda com o esposo dela, mas ela conheceu ele brincando ali na rua e tudo. E ela foi, aos poucos, se desenvolvendo. E hoje ela tem uma escola de capoeira para a comunidade. Inclusive é o Abadá. Abadá Capoeiras. É a escola dela e do esposo dela. E ela é uma pessoa extremamente, assim, da comunidade. E ela é um dos meus exemplos também na questão de empreender na comunidade. Então, a Ariane, ela tem hoje, ela administra um próprio espaço dela. Inclusive, ela faz ações no espaço dela, onde ela traz pessoas também que querem aí desenvolver o seu negócio, desenvolver aí seu lado empreendedor.
ela abre esse espaço também, muito, ela é muito dessas associações, né, de empreendedorismo. Bom, caramba, que legal. É o Abadá Capoeiras, Ariane e o Neném. É Muito dirigido legal. por... E eles começaram assim na rua, e hoje eles têm um grupo, ele tem o espaço deles, eles viajam, inclusive, levando a bandeira deles, né? A escola e tudo. Muito bacana, é uma ação que ela faz com a comunidade mesmo, o trabalho dela é com a comunidade. Eu gosto bastante de trabalho, viu? Tem mais duas perguntas aqui para ler. Só que antes de eu ler a pergunta, eu queria só pedir um minuto para poder colocar, se vocês poder botar uma água para você e passar aqui um videozinho dos meus patrocinadores, tá bom? Um minutinho. Aí, galera, vamos então... botar os olhos. Eu vou apresentar para vocês agora um grupo de empresas da qual eu confio e que são serviços de extrema qualidade para você conferir. Todos eles, os contatos vão estar no link que eu vou deixar aqui, beleza? Então eu queria começar aí apresentando para vocês a Universidade Unifecaf, faculdade 100% digital, a empresa Leão Multimarcas para você que quer comprar ou trocar de carro aqui em Ferraz de Vasconcelos, a Apple Black que vende celulares assim de extrema qualidade, iPhones e Xiaomis, tá? A G-Pharma, para você pedir o seu medicamento aí dentro da sua casa e o motoboy levar até você. Street Barber, onde eu corto meu cabelo. Matheus, dá uma atenção. A Autoescola Invicta, que também é parceiro nosso aqui, para você tirar a sua habilitação A e B da melhor maneira, sem muita burocracia. A Academia Pano Bianco, que é onde eu faço meu treino, onde eu me cuido. O de Quebrada Lanches, que é aquele lanchão de qualidade, aquele hambúrguer artesanal, aquele lanche, aquele hot dog top que vocês já conhecem. O Marmitex do Covid, que sempre manda Marmitex aí, sempre salva nossos almoços aqui no estúdio. Andressa Zafra Esteticista, que cuida sempre da minha aparência, sempre da minha imagem, então vai vocês cuidar também, fazer aquela limpeza de pele. A internet Moji Fibra também, tá? Que fornece internet aqui pro nosso estúdio com aquela qualidade pra gente fazer as melhores transmissões. E eu não posso deixar de falar da empresa que mostra todos os rolês e divulga as empresas aqui da região também, que é a página O Que Encontrar. Lá você encontra os melhores rolês e as melhores indicações. Beleza? E se você quer divulgar a sua marca nos nossos canais e quer que eu divulgue sua marca também, entre em contato no meu telefone. Então me chama, clica no link aqui e dá aquele toque. É nóis. Eu vou apresentar para vocês agora um grupo de empresas da qual eu confio e que são serviços de extrema qualidade para você conferir. Todos eles, os contatos vão estar no link que eu vou deixar aqui, beleza? Então eu queria começar aí apresentando para vocês a Universidade Unifecaf, faculdade 100% digital, a empresa Leão Multimarcas para você que quer comprar ou trocar de carro aqui em Ferraz de Vasconcelos, a Apple Black que vende celulares assim de extrema qualidade, iPhones. Voltando aqui, galera, pro nosso papo. Vamos continuar. Tem duas perguntas aqui que eu falei que eu ia ler para você. Sim. Que conselhos você daria para mulheres que querem empreender, mas não tem muito capital inicial? Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de empreender, sempre as pessoas pensam assim, pô, mas eu preciso investir, eu tenho que pagar um curso, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que comprar um celular, né? Exatamente. Tem muita gente, quer me deixar puta, tá conversando com alguém, a pessoa fala assim, mas eu tô esperando comprar um celular melhor para gravar. Cara, faz com o que você tem, mano. Você tem um celular? Tem câmera? Então já serve. Gente, eu posso te dizer assim, propriamente isso que você falou. A gente tem que começar com o que tem. O que a gente tem? Hoje, se você parar para pensar, se tiver uma internet, o celular que você tem, as outras ferramentas que podem te ajudar, ferramentas assim que vai te auxiliar a desenvolver ideias, são totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Ferramentas, por exemplo, o Canva tem a parte gratuita. CapCut. Tem também o ChatGPT, quem quiser trabalhar para ajustar suas ideias, ele é gratuito. Até o ManyChat, quem quer trabalhar no inicial, é gratuito. E na questão do Instagram, se você tiver uma conta, que hoje acho difícil alguém não ter uma conta no Instagram, você vincula ali uma conta profissional. Gente, eu digo porque eu tive um momento, uns 2 meses, que eu trabalhei como afiliada porque eu precisava aumentar um capital justamente para me poder desenvolver no meu produto. O que eu fazia? Eu investia no orgânico. Investia muito em criação de conteúdo. Muito em Reels, muito em post ali, que tocava na dor ali do meu público, né, que eu trabalhava. Então, foi baseando-se nisso que eu consegui levantar um cachê, né, uma caixinha, um dinheiro ali, e investir em algo maior, investir nas minhas ferramentas, no meu trabalho que hoje eu desenvolvo.
Então, é possível, porque você consegue aí ter acesso ao YouTube. Tem muitas pessoas no YouTube que ensinam várias coisas na questão de empreendedorismo, desenvolvimento de negócio. Tem muitas grandes pessoas aí de nomes que passam muitas ideias gratuitas. E eu usufruo muito desses conteúdos gratuitos aí nos canais do YouTube. O YouTube todo mundo tem acesso. Uhum. Então, facilmente você consegue ali tirar proveito, conhecimento e você aplicar. Ou seja, não precisa de tanto investimento assim. Não precisa de tanto investimento. Eu digo por experiência própria, eu por um tempo investi muito no orgânico, invisto ainda. É muito difícil eu usar ali gerenciador, alguma coisa, só quando eu quero. Por exemplo, quando eu fui lançar minha marca, né? Aí eu usei para estender mais, né? Explorar um pouco mais, aí trazer público, né? Pessoas interessadas. Mas dá sim, é possível você vender no orgânico. Existem muitas estratégias de se vender no orgânico. Uma dessas estratégias eu ensino em alguns dos meus cursos, rápido, né? Meus mini cursos. O meu curso mais amplo é o I'm Boss, para quem quer também desenvolver aí uma mentalidade de negócios. E esses meus infoprodutos é tudo low ticket, né? Para quem não sabe, low ticket são tickets baixos, né? São cursos muito baratinhos, mas meu maior objetivo é fazer com que as pessoas, elas também se tenham uma mentalidade transformadora de negócios, se tornem mulheres de negócios. E é possível. A gente tem diversos aí meios gratuitos de você conseguir aí desenvolver algo que você tem em mente, que você queira. Muito bom, muito bom. E os seus cursos hoje, eles ficam em qual plataforma? Na QIFI. Ah, o meu também. Eles ficam na QIFI. Eu tenho cursos específicos de estratégias, mas tem um curso do zero que eu ensino como que você cria um perfil. Tenho as estratégias que eu ensino, como que você trabalha no orgânico. Também eu tenho grupos VIPs, onde eu trabalho com vários grupos, né? Porque tem grupos específicos de desenvolvimento de negócio, tem um grupo específico para quem está iniciando no Instagram, quem está iniciando aí na carreira, desenvolvendo algum infoproduto, queira desenvolver alguma coisa. E eu sempre passo também, ensino algumas dicas. E é como eu te falei, eu trabalho com infoprodutos de low ticket, né? Então, são bem baratinhos, porque eu entendo o lado do outro, que eu também passei, né? Mas é como eu falei para vocês, vocês conseguem também obter muito conhecimento através de grandes plataformas aí, grandes canais como o YouTube. No seu Instagram mesmo já ensina bastante. No meu Instagram eu já ensino bastante dicas aí, bastante coisas legais. Tenho muitos presentes que eu dou, e-books com estratégias, muitas coisas bacanas. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Quer ver? Eu vou ler aqui para nós. Uhum. Como mulheres que trabalham em regime CLT podem começar a transição para o empreendedorismo, mesmo em situações financeiras desafiadoras? Entendi. É aquilo que a gente vem falando. Como eu falei, para você ter ideia, quando eu trabalhava no CLT, eu vou te dar um exemplo. Eu usava o Wi-Fi da empresa. Eu usava a internet. Não, minto, no começo não tinha Wi-Fi. A empresa que eu trabalhava de farmácia não tinha Wi-Fi. Era o Wi-Fi que era para os clientes. E eu usava o Wi-Fi, aproveitava para poder construir os meus conteúdos, desenvolver minhas aulas, desenvolver meus insights, montar, né, minha estratégia de conteúdo que eu queria. Então, assim, se vocês tiverem acesso a uma internet, seja até aproveitando do trabalho, é uma dica que eu estou dando, mas, entendeu? Ali no período que vocês estão ali, no horário de almoço e tudo, e vocês começam já a desenvolver o perfil comercial ali no Instagram, mas depois vocês querem alcançar. E, diante disso, desenvolver os conteúdos através dessas plataformas gratuitas. Tem muita coisa bacana na internet que vocês conseguem aí tirar como proveito e ir montando de acordo com o perfil que vocês querem trabalhar. Pode usar
o Canva, pode usar ChatGPT, pode usar até vídeos de TikTok, vídeo do Pinterest, vocês podem transformar aí no Reels dentro do conteúdo de vocês. Eu ensino também isso, como fazer. Então é fácil. Não é nada mirabolante, nada impossível, porque eu também tive um período que eu não tinha poder aquisitivo para desenvolver e pagar turbinado Instagram, pagar gerenciador de anúncio, então eu investia muito no orgânico. Então, para mim investir no orgânico era através essas plataformas que tinham aí disponíveis de imagem, tudo, e eu ia construindo o meu produto. Porque hoje, se você quiser iniciar, por exemplo, dentro do empreendedorismo, para levantar, talvez, um dinheirinho, para depois você desenvolver seu próprio negócio, a sua própria marca, você pode entrar no mercado de afiliados. Você pode se afiliar, por exemplo, como eu já me afiliei, logo no início, para me levantar uma grana. Você pode trabalhar, o produtor disponibiliza gratuito os materiais e você pode construir no seu perfil, um Instagram ali, você não precisa nem aparecer. Quem trabalha como afiliado não é necessário aparecer para poder vender. Você pode montar toda a sua estrutura em cima do produto que você está divulgando e em cima do produto que você está divulgando você consegue vender no orgânico. Claro, vai demandar aí um pouco de energia, quando a gente trabalha, mas não é impossível, porque eu já vendi, já levantei em um dia, pra você ter ideia, eu vendi em um dia equivalente a 2 dias de trabalho de farmacêutica, no orgânico. Mas eu investia muito em anúncios, mas não digo investir em dinheiro, eu investia a energia ali de todos os dias publicar 2 Reels, todos os dias publicar um post, stories. Então, o Reels hoje ele tem um poder muito grande de levar, né, o seu conteúdo dentro do explorado do Instagram. Então, quanto mais você investir, você consegue ali atrair um público bom. É claro que você tem que aprender a construir o seu perfil. Quem está iniciando, independente se você quer trabalhar como afiliado, que foi o exemplo que eu dei, para facilitar aí o início e você levantar uma grana aí, você tem que saber o perfil que você quer trabalhar. O que é o perfil? O público que você quer atingir, o público que você quer levar o seu conhecimento. No meu caso, eu sou dona da minha marca do sérum de cosmético. Então, tem um Instagram específico dele, então o público que eu alcanço é a área da beleza, é público que cuida da pele, cuida da beleza em si. Por outro lado, eu tenho o meu Instagram digital, onde eu ensino profissionais que queiram, ou até qualquer pessoa que queira desenvolver o seu negócio. Então, são públicos diferentes. Uhum. Então, a minha linguagem com aquele público do sério é diferente da minha linguagem, né? A minha comunicação com esse público do digital. Então, partindo disso, você sabendo exatamente com quem você quer trabalhar, por exemplo, uma manicure, ela vai falar com pessoas que gostam de fazer unha de gel, cuidar ali das mãos. Então, ela não vai falar com outras pessoas. Então, isso facilita na hora que você vai criar até conteúdos, porque você é mais específico. Então, quando você vai criando, entendendo o seu público, fica mais fácil você pegar lá um vídeo do Reels gratuito e você trabalhar aquele Reels tocando na dor. Eu já estou dando uma dica como é que trabalha de estratégia, tocando na dor e você fazer com que aquele vídeo viralize. Porque eu vou até falar uma coisa, até o Júnior vai saber, quando a gente trabalha com rede social, com Facebook, Instagram, existe uma coisa nessas ferramentas que se chama algoritmo. O Instagram e o Facebook, ele estuda seu perfil através da configuração que você trabalha ali, o seu user, a sua bio, tudo isso. Então, através disso, os seus conteúdos linkados a tudo isso, fica mais fácil ele também conseguir levar o seu conteúdo e facilitar o desenvolvimento da sua página. Então, tem tudo isso. Então, são estratégias que a gente trabalha, né? Uma das estratégias que eu ensino é isso, você entender perfeitamente o público e assim você investir aí no orgânico, que dá para virar, dá para você desenvolver sim. É uma boa forma de entrada, né? Para você ter uma boa um custo forma. menor. Para a gente partir para o nosso encerramento aqui, eu queria que você falasse um pouco dos próximos passos, né? Você já veio de uma
de uma realidade dificultosa, você vem de pais migrantes para São Paulo, você vem de como diz você, seu pai não teve estudo, você estudou bastante, se profissionalizou, agora está empreendendo. E aí eu queria saber quais são os próximos passos, o que, que a gente pode esperar de você aí, tanto no digital quanto na sua carreira, o que, que você pensa, quais são suas ideias aí para o futuro? Ah, tem muitas, Júnior. Inclusive, além do meu Cero, por exemplo, eu fechei agora, recentemente, tem uns 15 dias, eu fechei com uma indústria farmacêutica aqui do Sul, né? Do Sul aqui do Brasil. Então, em breve, eu vou estar aí trazendo novidades do meu encapsulado da área da beleza, né? Para agregar o meu sérum. Então, eu vou expandir um pouco a minha linha, a minha marca. E, além disso, eu tenho também um projeto aqui na minha mente para que o ano que vem, né? Eu tô aqui, né? Eu vou pensando tudo, a mente não para. O ano que vem, eu quero muito engajar aqui a Zona Leste, o nosso bairro, nossa periferia, porque eu sei que tem muitas mulheres que são empreendedoras, que precisam ser vistas por outras pessoas de outros bairros, de outros níveis, o quanto nós somos potentes, o quanto a gente tem habilidade, o quanto a gente pode chegar em qualquer lugar e fazer história, e fazer a nossa marca acontecer. Então, eu estou com um projeto aí para o ano que vem fazer encontros com essas mulheres. Eu quero muito conhecer essas mulheres, conhecer a história e a gente se conectar e também receber outras mulheres, assim como essas que tiraram as dúvidas, que têm sonho, vontades e às vezes não sabe por onde começar. E às vezes não sabe ou não tem apoio de alguém que te, sabe, dê disposição, te anime para você iniciar e como dar esses primeiros passos. Então, eu quero muito fazer esses encontros e, através desses encontros, essas pessoas que têm essas vontades, têm esse desejo, elas conseguirem aí ter os insights, já sair ali com as ideias, desenvolver. E, no futuro, ali, quem sabe, subir ao palco junto comigo e também ser um exemplo para outras que virão. Bom, bom, muito bom. Acho que é muito bom a gente pensar assim, em multiplicar, em trazer esse conhecimento e como diz você, né? Quem sabe essas mulheres subirem no palco também, né? Porque aí você abre uma oportunidade. Você tira essa mulher da insegurança, traz ela para o empreendedorismo e dá uma oportunidade para ela estar do seu lado. Eu acho que isso é muito valioso. Exato. E é o que eu tenho sempre batido na tecla ultimamente, que é aquela questão da multiplicar, né? A gente está aqui para multiplicar o conhecimento, para multiplicar as nossas sabedorias, multiplicar os nossos talentos, né? E quanto mais a gente multiplica, as pessoas elas vão multiplicando isso para outras pessoas. E aí a gente cria um círculo virtuoso, né? Exato. E para a gente encerrar, então, Dê, eu queria que você falasse um pouco. Já falou dos próximos passos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para a galera, né? O que você considera que seja a sua mensagem, você acha importante para você, seus valores, as suas ideias, Sim. né? E que, quem sabe, essa mensagem vai chegar para muitas pessoas aí, a gente postar nas redes sociais depois. Sim, eu gostaria que todos vocês fizessem uma reprogramação mental de vocês, para vocês se redescobrir, né? Se reencontrar e ver o quanto vocês são potentes, o quanto vocês são valiosos, o quanto vocês são merecedores das vontades que vocês têm, dos desejos que vocês têm, e trabalhar diariamente o subconsciente, tirar esses paradigmas, bloqueio do não, o que impede de vocês desenvolver essa habilidade, desenvolver algo para vocês, ter o que vocês sempre aí almejaram, e por conta desses bloqueios, talvez, dessas inseguranças, o externo que traz ali de dificuldades, eles possam ser quebrados. Todos os dias vocês conseguirem aí alimentar a mente de vocês, porque eu sempre falo que a nossa mente, ela torna real aquilo que a gente alimenta ela todos os dias. Então, se você alimentar todos os dias que você é um vencedor, você já nasceu um vencedor, e você todos os dias você vai vencer, todos os dias você vai acontecer, não tem como não dar certo. Pode demorar 4 anos para um, pode demorar 10 anos para um, pode demorar 8 meses, 9 meses, como foi no meu caso, mas você vai conseguir, você vai chegar lá. O que você não pode é desistir. As dificuldades virão,
mas faça a dificuldade ela ser o seu ponto ali de engajamento. Eu falar, não, é por causa dela que eu vou fazer acontecer. E eu vou vencer, que é o que aconteceu comigo. Por conta das dificuldades, eu ver ali que meu pai tinha um sonho de viajar, eu ver que minha mãe tinha um sonho, e eu tinha um sonho de conhecer o mundo, e eu consegui realizar isso, eu vi que valeu a pena. Mas eu só consegui porque eu me descobri o valor que eu tinha, o potencial que eu tinha, e eu fiz acontecer. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês também tem esse potencial. Falta isso, vocês pararem, refletirem e não deixar o subconsciente, a mente ali, subconsciente, dominar vocês na questão do negativo. Não permitam isso. Pelo contrário, você alimente a sua mente que você vai conseguir. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que não é real. Ela torna real aquilo que você alimenta. Então, torne real o positivo, torne real a construção e o desenvolvimento do sucesso de vocês. Muito bom. É bacana ver você falando essas coisas, porque eu acho que torna tudo o que é uma possibilidade, né? Existem as possibilidades. E tem uma frase que eu tenho falado assim, Odê, que é assim: muita gente fala assim, mas eu vou desistir de tudo. Mano, mas você não tem nada, você vai desistir do quê, cara? Exato. Que opção que a gente tem? O que a gente tem pra desistir? Inclusive, eu tenho até uma frase... A gente não tem nada pra desistir, mano. Não tem nada. Eu tenho até uma frase, Júnior, que eu falo assim, a primeira coisa pra você já começar a quebrar muitos paradigmas, muitos bloqueios, eu falo assim, ó, se você quer ser alguém, ande com quem já é alguém. Ou seja, sigam o Júnior, que tem algo para agregar, algo positivo. Olha a história dele, olha a trajetória dele. Hoje, se vocês tiveram a oportunidade de me conhecer, vocês sabem que eu sou da periferia, eu vim do Nordeste, precisei enfrentar o preconceito, precisei enfrentar muitas coisas, né? Então, eu não tive... não nasci em berço de ouro, entende? Então, assim, eu tive a oportunidade, eu me vi a oportunidade de fazer acontecer e eu fiz acontecer. E hoje está aqui o resultado. Então, assim, procure caminhar com pessoas que te levam para frente, que ali te traz ali, sabe, engaja, que está contigo. Por quê? Porque isso faz você sentir vontade. E quando você sente vontade, quando sua mente, ele lê essas coisas positivas ao seu redor, você vai criando força, você vai criando coragem, você vai quebrando as dificuldades, sejam elas quais forem, dentro do tempo, aprender a estabelecer regra, aprender a estabelecer posicionamento na família, na sua vida mesmo. Você vai falar, hoje eu não irei assistir um futebol, vou ser resistente, eu vou fazer acontecer. Eu vou ali, eu vou estudar, vou pegar ali meus 40 minutos, minhas 2 horas e vou estudar. Porque o jogador tá com a vida ganha milhões. E eu quero conquistar, eu quero chegar lá. Então, eu vou ter que fazer sacrifício. Então, sacrifícios são necessários, mas valem a pena. Bom, então encerramos por aqui. Finaliza aí com as suas redes sociais, seus contatos, como que as pessoas te acham, né? E deixa isso aí pra galera e a gente se despede por hoje. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito gratificante. Espero ter agregado da melhor forma para vocês, ter trago aí uma experiência que é transformadora, evolutiva, de possibilidades. E quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser tirar algumas dúvidas, né, comigo, vocês podem me encontrar no @DenisiaOliveiraMKT, que é o meu digital. E quem quiser conhecer o meu produto, o Serofacial Control, pode me encontrar no @DOliveiraEstética. Essas 2 formas vocês podem me encontrar e eu vou ter maior prazer em recebê-los, maior prazer em tirar as dúvidas. E também, lá na frente, quando o projeto aí do encontro de empreendedores e de pessoas que querem inovar, eu tenho a oportunidade de encontrar cada um de vocês. Eu quero estar lá. Vai estar sim, já está convidado. Eu quero estar lá nesse evento aí. E então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Quem está acompanhando ao vivo, uma boa noite. Quem vai acompanhar depois, um bom dia ou boa tarde. E é isso. Obrigado, Dê. Obrigada, agradecida.